A realidade das favelas brasileiras mudou drasticamente nos últimos anos. Atualmente, 12 milhões de brasileiros vivem em comunidades como esta, Paraisópolis, na cidade de São Paulo. E grande parte das pessoas que moram por aqui não tem o interesse de sair. Gilson, eu quero começar te perguntando a diferença entre favela e comunidade. Eu li uma definição que dizia o seguinte: toda vez que a mídia tem uma notícia positiva, fala comunidade. Toda vez que é negativo, violência, droga, enfim, favela. Qual a diferença e como é que você denomina Paraisópolis? Olha, Paraisópolis é uma favela que está se transformando num bairro. Nós queremos ser chamados no futuro próximo de Nova Paraisópolis. E por enquanto, até que esse processo de transição aconteça e que as obras de urbanização de fato transformem Paraisópolis num bairro, nós nos tratamos como comunidade. A diferença de favela e bairro é que para você ser um bairro, você precisa ter toda a infraestrutura necessária para que as pessoas possam crescer e se desenvolver. Ou seja, ter escola, ter acesso à cultura, ter rua asfaltada, água e energia regularizada. Então, saúde, quer dizer, é um processo, educação. Então, isso é um processo. Então, Paraisópolis, ela tem atendimento em algumas áreas, mas ainda falta em outras. Ou então não conseguimos atender toda a demanda, porque somos em 100 mil pessoas aqui, é quase uma cidade. Então, quando a gente conseguir concluir todas as obras de urbanização e as pessoas terem acesso à educação, à cultura, à saúde, aí sim nós podemos chamar o bairro não mais Paraisópolis, mas a Nova Paraisópolis, que significa que a gente teve acesso a essas oportunidades, que a gente lutou e de fato conquistou esse direito de ser um bairro de verdade. Quem vive fora da comunidade, de repente tem a impressão de que as pessoas aqui vivem nessa comunidade porque não tem uma outra possibilidade de morar em um outro lugar fora da favela, fora da comunidade. Mas a gente estava vendo 60% dos moradores, ou seja, 60% desses 100 mil moradores de Paraisópolis, pertencem à classe média. 7% são da classe alta, segundo o Data Popular. Ou seja, diferente do que as pessoas possam pensar, as pessoas poderiam ter um local, uma moradia muito diferente daqui. Mas elas continuam querendo viver aqui em Paraisópolis. Por quê? Olha, Paraisópolis ela é uma comunidade já antiga, nós estamos com quase 70 anos. Quando as pessoas chegaram aqui, de fato existia uma necessidade muito grande, uma carência com relação à moradia. Eram os nordestinos que vinham para São Paulo para poder mudar sua vida, para ter acesso à educação, para dar uma condição melhor para os seus filhos. E chegando aqui descobriram que São Paulo não era essa terra boa toda, como se dizia lá no Nordeste. E aí se depararam em não ter onde morar, né? E aí começaram a ocupar essa região que foi principalmente ocupada por trabalhadores da construção civil que vieram construir o estádio do Morumbi e o Hospital Best Einstein. Não tinha onde ficar, foi ficando nesse matagal, que era o Morumbi, eram sítios, fazendas, chácaras, e tinha muita coisa desocupada. Então as pessoas começaram a morar aqui. E aí esse matagal que você estava contando, essa comunidade que a gente vê aqui de cima. Isso. E virou uma nova Paraisópolis, porque a população agora começa a ter acesso há mais coisas. Então, isso tudo que está acontecendo hoje com Paraisópolis e com outras comunidades no Brasil é também fruto da luta das pessoas por querer transformar a sua vida. Então, aquelas pessoas que chegaram em Paraisópolis, muitas vezes semi-analfabetas, que trabalhavam apenas na construção civil, criou seus filhos, né, teve novas oportunidades e agora podem mudar a sua vida. Então, pessoas que montaram comércios na época, que eram pequenos comerciantes, hoje são grandes comerciantes em Paraisópolis e decidiram continuar em Paraisópolis, né? Então existe uma relação afetiva e um engajamento da comunidade para que não eles saiam de Paraisópolis, mas que Paraisópolis possa se transformar nessa nova Paraisópolis. Exatamente. O nosso sonho, quando nós chegamos aqui em Paraisópolis, minha família mora há 50 anos aqui, nós nunca sonhamos em morar numa favela. A gente quer morar num bairro. Só que quando nós chegamos aqui, a situação não era boa, né? Então, nós sabendo que não poderíamos nos mudar, né, com tanta agilidade, com facilidade, com quem a gente gostaria, a gente decidiu transformar o bairro, fazer com que essa favela que a gente tinha chegado pudesse de fato virar o bairro que um dia a gente sonhou em morar. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Paraisópolis é muito rico culturalmente, então nós queremos mostrar essa riqueza cultural para o mundo e quando as pessoas lembrarem de Paraisópolis passando na Avenida Giovanni Gronchi, lá nos prédios, ou na Avenida Morumbi, elas olhem para baixo, olhem para o lado e falam, olha lá Paraisópolis, do Gaudí, do Berbela, da orquestra, e não mais a favela Paraisópolis como as pessoas costumam olhar. A mudança que a comunidade tanto espera
pode vir pelas mãos de um mecânico. Nas ruas de Paraisópolis, o acaso transformou Antônio Edinaldo da Silva em Berbela, o artista. Sem saber ler nem escrever, ele usa ferro, molas e correntes para criar verdadeiras obras de arte. Como é que surgiu essa vontade de fazer arte? Foi meio que por acaso ou foi algo planejado? Logo assim que eu cheguei de Pernambuco, aqui no Paraisópolis, a gente foi um passeio no Ibirapuera. Aí o meu filho me pediu uma bicicleta, né? Como eu não tinha dinheiro para comprar uma bicicleta, aí o senhor aqui na frente me deu uma bicicletinha pequena. Aí eu peguei a bicicleta, cortei ela todinha, emendei, fui deixando ela do jeito que eu vi uma no Ibirapuera, que meu filho me pediu, né? Aí através dessa bicicleta, aí eu comecei a fazer, eu fiz uma para mim, né? Fiz uma para ele, e através disso aí a história começou. Como é que funciona, Berbela, o seu processo de criação? Você olha uma peça e começa a imaginar o que aquela peça poderia se tornar, ou você primeiro tem uma ideia na cabeça e depois vai procurar peças para conseguirem formar essa obra de arte? Primeiro eu tinha a ideia, né? Primeiro a ideia. Aí eu vou procurar peça e começo a montar. Quero fazer um cachorro, pego um pedaço de cano, corto ele com a serrinha, com a maquita e vou desenhando, já vou soldando, já vou criando uma peça. Quer dizer que a imagem já vem na sua cabeça formada com a peça? Isso, já vem na mente. Se eu ver uma peça, eu já imagino o que eu quero fazer com ela. Para mim, já vejo aquele objeto. Entre as diversas formas de cultura está o Balé Paraisópolis. Criado pela professora Mônica Tarragó, o projeto atende gratuitamente crianças e jovens da comunidade desde 2012, trazendo para uma realidade tão pesada um pouco mais de leveza e sonhos de seguir um caminho diferente. Você deu aula por 2 décadas em várias escolas particulares, não só no Brasil, internacionalmente também. Trabalhou durante algum tempo na Itália. O que te fez desistir da dança nesses locais para ter um projeto aqui nessa comunidade? Bom, é a oportunidade que elas precisam, né? Porque no particular a pessoa pode fazer, né? Ela tem condições. Agora, se você não der oportunidade para os talentos, aí nunca elas serão bailarinas, nem bailarinas. É um trabalho sério e que essas meninas não teriam oportunidade nem de descobrir esse talento se não fosse o projeto. Não, o projeto ele é de formação, elas ficam 8 anos comigo e cada criança tem direito a 2 aulas. Mas com o tempo, as crianças que mais se destacam ganham a 3ª aula e depois ganham aulas diárias comigo. E assim elas vão crescendo e vão conseguindo integrar o grupo ou juvenil ou infantil. Hoje você tem 300 meninas e 10 meninos. Como essas crianças, esses juvenis, esses adolescentes são selecionados? Primeiro são talentos, isso tem que deixar claro, né? Cada um tem o seu talento, cada um nasce na sua área, então já nascem os talentos. E depois é o quanto eles vão se dedicar e o quanto eles vão ter esse comprometimento com o projeto. E aí, automaticamente, eles conseguem entrar. Eu falo para eles, não sou eu que escolho. O talento é nato. Vocês estão criando todo esse aspecto de visão artística que já acontece aqui, uma imagem mais artística, e estão lutando contra uma imagem bastante diferente, como você tem colocado. Quem é que criou esse rótulo? Você acha que a mídia tem um papel importante para a criação desse rótulo da favela, da comunidade, sendo um lugar perigoso, sendo um lugar não interessante para se morar, que as pessoas aqui não são pessoas de bem? A mídia tem esse papel? Olha, Paraisópolis ela passou por um processo bastante intenso de tentativas de remoção da nossa comunidade daquele local. Então nós somos uma área nobre. Então as pessoas olhavam para essa ocupação e para essas pessoas assim com bastante medo, né? E uma forma de pressionar para que essas pessoas fossem removidas, que o governo fizesse alguma ação para poder tirar essas pessoas daqui era bastante grande. Então, se pregar que é violento, se pregar que é perigoso, que aqui só tem gente que não presta, isso facilitaria. Então, durante anos, esses anos todos, foi pregado que Paraisópolis era uma Paraisópolis ruim.
E assim, Gilson, os problemas eles realmente existem, né? A gente acompanha pela mídia. Vou dizer um exemplo, a Operação Saturação, que prendeu centenas de pessoas aqui, apreendeu armas, drogas. Então, os problemas eles existem. Como é que vocês, para construir uma comunidade melhor, com essa visão artística, valorizando o artista regional aqui, como é que vocês lutam para vencer esse tipo de problema que também é presente na comunidade? As pessoas não sonham em ser bandido. Elas acontecem por ausência do Estado, por uma falta de oportunidades que aconteceu em algum momento na vida. Então nós queremos que dê as oportunidades para as pessoas em Paraisópolis, que elas têm mostrado o que é possível fazer com uma oportunidade pequena às vezes, né? Paraisópolis está virando um bairro, ela está se transformando nessa nova Paraisópolis, na Paraisópolis das Artes, pelas mãos dos moradores que têm aproveitado as oportunidades para isso. Tudo que a gente fez até agora é 20% do que deveria ter sido feito. Então tem muita coisa para se fazer. Então nós aproveitamos uma operação como essa, em que a mídia está olhando e quer mostrar esse lado negativo, para o seguinte, existe isso, né, que é importante e que tem que ser resolvido. Mas existe um outro lado. Existe um outro lado que é das oportunidades, do acesso à educação, do acesso à cultura, à saúde, que nós também queremos. Ô Gilson, agora tem uma informação que é até um contraponto aqui disso, porque segundo os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de janeiro até agosto do ano passado, foram registrados mais de 25 mil roubos em DPs na Zona Sul. Só que apenas 1.200 foram na 89ª, que é a que abrange aqui Paraisópolis. Isso faz com que a comunidade não esteja, essa DP, não esteja nem entre as 10 com mais ocorrências. Aqui é um lugar seguro. Sim. Paraisópolis, a gente apresentou também uma pesquisa que foi feita com relação a esses dados, dizendo que é um dos locais mais seguros da região, né? Então, e por muitos momentos, as operações que aconteciam aqui, os dados também eram menores, e a gente questionava qual era o objetivo disso. A gente acredita que tem muito uma questão da força que Paraisópolis tem e do nome e do exemplo que ela pode dar. Então, se está tendo um problema na cidade de São Paulo, e estava tendo, na época da Operação Saturação, estava tendo queimando o ônibus, estava tendo problemas na cidade inteira, então eles sempre escolhem um local para meio que colocar como exemplo, para mostrar para a mídia o que eu estou fazendo. Então, Paraisópolis e Heliópolis, muitas vezes, é escolhida para isso, porque é muito famosa, então é mais legal fazer uma ação em que vai chamar muita atenção, que eu estou respondendo a uma determinada situação na cidade de São Paulo, do que, de fato, combater onde é que está tendo o problema. Então, a gente está sempre procurando mostrar que a nossa comunidade é uma comunidade segura. Dificilmente você vai vir aqui em Paraisópolis, vai ver alguém armado, vai ver alguém usando uma droga no meio da rua, você não vai ver isso. Quem procura, lógico que acha, e isso em qualquer lugar. Não acha só aqui. Não acha só aqui, né? Eu falo que, inclusive, quem mantém toda essa coisa da droga em Paraisópolis e da violência que as pessoas falam é o Morumbi. Né? Se não tivesse o Morumbi, não teria tráfico em Paraisópolis, né? Porque o grande consumidor de drogas de Paraisópolis não é Paraisópolis, é os nossos vizinhos ricos. A gente sabe que muitas crianças que participam aqui do projeto, elas têm uma história de vida um pouco difícil. Vivem algumas situações de pobreza, vivem situações complexas na família. Você acha que passar aqui pelo projeto, aprender, desenvolver o talento da dança, é uma forma de esquecer, deixar esses problemas um pouco de lado e centrar em algo que possa trazer felicidade? Com certeza, com certeza. O projeto muda a família, transforma a alimentação, transforma hábitos. O projeto ele é maior do que só balé. Você acha que por ser um artista que mora nessa comunidade, existe um pouco de preconceito com relação ao seu trabalho artístico? Se você não morasse numa comunidade, não morasse dentro de uma favela, talvez o seu trabalho tivesse um reconhecimento diferente? Eu acho que sim. Eu digo que tem, porque quando eu saio para fora à noite para fazer caminhada de bicicleta, o pessoal vê minha bicicleta toda iluminada, aí me pede o cartão, falando que vem fazer visita. Quando olho assim, falei, nossa, Paraisópolis, que pena, né? Eu falei, mas por quê? Lá eu tenho medo de entrar. Falei,
Medo eu tenho aqui, onde eu estou passando por aqui, eu tenho medo. Agora, quando eu entro dentro do Paraisópolis, para mim eu estou dentro de casa. Agora, eu vejo que as pessoas que estão aqui dentro de Paraisópolis estão muito felizes, então, de morar aqui e estão muito bem estabelecidos. Agora, a gente estudando um pouquinho sobre a comunidade, a gente viu que foi feita uma pesquisa, 84% das pessoas acreditam que elas sofrem preconceitos por morar em Paraisópolis. É um índice bastante alto. Como é que você vê essa questão? De fora, as pessoas sentem o preconceito. É porque a favela vive na cabeça das pessoas. Paraisópolis quer deixar de ser favela, Paraisópolis quer ser um bairro. Mas as pessoas olham para Paraisópolis como favela e todos os preconceitos que o nome traz. Antigamente, em Paraisópolis, as pessoas tinham que dizer que moravam no Morumbi para ter emprego. Se dissesse que era Paraisópolis, as pessoas não queriam empregar. Então hoje a gente já pode dizer com orgulho que mora em Paraisópolis, mas não foi fácil essa luta. Chegar até esse ponto. Para chegar até esse ponto não foi fácil. E ainda continua sendo uma situação bastante complicada, mas nós estamos criando estratégias para fazer com que as pessoas e que a sociedade nos ajude a transformar Paraisópolis num bairro. Você tem orgulho de morar aqui na comunidade? Tenho muito. Olha, eu, para te falar a verdade, já morei em muitos lugares, muito. Mas o primeiro, único que eu estou gostando é aqui no Paraisópolis. Quando eu estou criando meus filhos, vieram todos para aqui de menor, estão todos trabalhando e eu gosto muito daqui em Paraisópolis. E não admito quem fale mal daqui do Paraisópolis, porque aqui para mim é um lugar melhor do mundo para se viver. O que seria o Berbela sem a arte dele? Ninguém. Sem um Berbela sem a arte, ele não é ninguém. Você acredita que aqui do seu projeto podem sair grandes bailarinas ou grandes bailarinos aí para o mundo? Acredito. E trabalho por isso. E vão sair. Vocês daqui uns anos vão voltar já para acompanhar os talentos. Eu acho que nós vamos soltar uma turminha boa aí para poder brilhar nos palcos nacionais e internacionais. E esse é o seu grande objetivo aqui, conseguir transformar a vida dessas crianças. Transformar, deixar essas crianças felizes. Então, se eu puder ensinar técnica, educação, trazer felicidade para essas crianças, que você também vê nos olhinhos delas, para mim está missão cumprida. Você deixou claro que as pessoas aqui têm muito orgulho de morar em Paraisópolis. Você é fruto dessa comunidade, como a grande maioria daqui é nordestino, não nasceu aqui, mas foi criado aqui. Você tem orgulho de morar aqui? Eu tenho muito orgulho de morar em Paraisópolis, de lutar pela minha comunidade, de ter registrado ali na história tudo que a gente conseguiu fazer nesse período. Então é um orgulho poder morar aqui, é dizer que a gente ama Paraisópolis. Eu acredito que daqui a alguns anos o meu filho vai poder morar numa comunidade ainda melhor e com certeza já o bairro Nova Paraisópolis, né? Vai estar muito melhor para se morar aqui daqui a uns anos. Barulho indescritível. Muito lixo entre barracos, gente andando em vielas e ratos por buraco. Paraisópolis não é só isso. Esse é o lado que a sociedade vê. Aqui também tem gente culta, poetas do bem pode crer. Por isso não me envergonho quando confesso que moro aqui. Se foi para lutar pelos meus sonhos, que deixei em Jacaraci.